Este é um dos poucos lugares em toda a mídia onde se ensina o verdadeiro Evangelho, que é a graça de Jesus. Se o Senhor te trouxe até aqui, é melhor que você fique. Então, se inscreva no nosso canal, ative o sininho para receber notificações das nossas novas mensagens, deixe o teu like e compartilhe nossos vídeos com seus grupos de amigos. Viva a graça de Jesus! Graça e paz, meus amados irmãos, povo que vive em amor, na paz e na graça do Senhor. A palavra de Deus diz assim, na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 14. Porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim que daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne, e, ainda que também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo, agora já não o conhecemos deste modo. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Glorificado seja aquele, o único, que morreu por amor de nós que o amamos. Meu amado irmão, minha amada irmã, que esta palavra gere em você um novo homem, uma nova mulher, no nome de Jesus. Meus amados irmãos em Jesus Cristo, intolerância é a palavra do momento. O mundo não admite que alguém pense de uma forma diferente. Não aceita os que são de outra raça, classe social, região geográfica, de outra religião, que torçam por outro time de futebol ou que decidam apoiar a outro candidato a algum cargo eletivo. E por essas causas, as pessoas brigam, se ofendem e se matam. Esses são fortes sinais do fim dos tempos, conforme nos revela a palavra de Deus. Então, importa que estejamos preparados. Mas quem pensa que isso ocorre apenas com as pessoas do mundo, está muito enganado. Existe intolerância também entre o povo de Deus, entre aqueles que querem viver juntos no céu, aqueles a quem Jesus deixou o mandamento para se amarem e viverem em amor. Mas o inimigo das nossas almas está em plena atividade, semeando intolerância e ódio por todas as partes, inclusive na casa de Deus, como estaremos revelando durante a presente mensagem. O mundo fala de amor, as pessoas dizem que se amam, e as que realmente amam, amam hoje, mas amanhã
já não amam mais. Muitos simbolizam o coraçãozinho com as mãos, induzindo que amam, mas fazem isso sem qualquer tipo de sentimento. É um gesto mecânico e artificial, pura vaidade superficial da moda. As pessoas declaram que amam, mas demonstram que não amam. Confessam amor, mas vivem no desamor e na desunião. Como é possível que alguém decida matar a uma pessoa a quem fez um voto de amor por toda a vida? Como estava previsto nas Escrituras, a iniquidade se multiplicou e o amor de muitos se esfriou, sendo essa mais uma forte indicação da iminente volta de Jesus. E isso sem falar nas pessoas que jamais amaram. Alguns porque nunca conheceram o amor e nunca se sentiram amadas. Essas certamente são pessoas sem Deus. E esse é um problema que vai passando de geração em geração e que só pode ser solucionado pondo em prática o amor. Podemos dizer que estamos vivendo a era do desamor, em oposição ao nosso Deus, que é um Deus de amor, e cujo mandamento requer que amemos a Ele e nos amemos sempre, mas com amor verdadeiro. O amor é a força mais poderosa que existe no universo. Ele é capaz de unir as pessoas entre si e de unir os filhos de Deus com o Pai, o nosso Criador. O amor é um sentimento cultivável e nem sempre depende de retribuição. A pessoa que decide amar, ama, e essa é uma decisão poderosa. Jesus, no cumprimento da sua missão aqui na Terra, foi um grande exemplo de amor, um amor incondicional, e nos deixou 2 grandes mandamentos, todos relativos ao amor, como veremos no trecho do livro de Mateus, que iremos apresentar na sequência. No livro de João, vemos a Jesus mais uma vez enfatizando a sua ordem. É uma ordem de que nos amemos uns aos outros, esclarecendo que essa ordem é dele. E que, para sermos considerados seus amigos, precisamos obedecer às ordens dele. Mateus 24, 10. Nesse tempo, muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Mateus 22, 36. Mestre, qual é o grande mandamento na lei? E Jesus disse-lhe: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo.
João 15, 12. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. O nosso maior objetivo nesta vida presente deve ser conquistar a vida eterna. E a palavra de Deus nos assegura que a nossa salvação é pela fé em Jesus e na obra por ele realizada. Mas vejam que interessante, não basta ter fé, é preciso ter também o amor. O amor é um componente essencial na vida de um cristão e alcança ainda maior importância nas nossas vidas do que a fé. Como esclarece o apóstolo Paulo na sua primeira carta aos Coríntios. Essa é uma indicação de que a fé não consegue sobreviver sem o amor e de que não conseguimos ter fé em Deus sem amá-lo primeiro e antes de qualquer coisa. 1 Coríntios 13, 13. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor, estes três, mas o maior destes é o amor. A palavra de Deus considera 4 tipos de amor, segundo a cultura grega tradicional. O amor ágape é o amor perfeito e incondicional. É o amor do nosso Deus, conforme descrito na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. É um amor altruísta, justo, verdadeiro, paciente e que supera todos os outros tipos de amor. É um amor infinito e que nos é concedido a despeito dos nossos pecados. Nos é concedido por amor. Deus não espera que sejamos justos e perfeitos para nos amar, mas Ele requer que, através do seu amor, nós sigamos o seu exemplo e sejamos capazes de amá-lo também, assim como aos nossos irmãos, incondicionalmente. E que a partir de então, adotemos uma vida de justiça. 1 Coríntios 13, 4. O amor é sofredor, é benigno. O amor não é invejoso. O amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor, denominado filia, é um amor fraternal. É aquele tipo de amor que existe entre amigos, que decorre da afinidade e proximidade entre as pessoas. É o amor que surge quando as pessoas compartilham as mesmas preferências ou expectativas. Esse tipo de amor não é incondicional, porque requer que as pessoas tenham algo em comum, para que nasça o sentimento da amizade. O amor filial requer uma reciprocidade no respeito, no apoio,
e na troca de favores. E isso é essencial para a conservação desse sentimento. Vejamos como Paulo descreve esse tipo de amor na sua carta aos Romanos. Romanos 12, 9. O amor não seja fingido, aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. O amor, denominado eros, é o tipo de amor que existe entre um homem e uma mulher. É um amor romântico e com fundamentação sexual. É um tipo de amor a quem se ama mais do que o amor filial e que alcança a sua maior intensidade no casamento. Existem pessoas que condenam e discriminam o amor eros como se ele fosse algo negativo. Mas é preciso compreender que ele também foi criado por Deus e que é algo bom e saudável, dentro dos parâmetros estabelecidos pelo Senhor. E também é essencial para a vida na terra. Gênesis 1, 27. E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou. E Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo animal que se move sobre a terra. Storge é o tipo de amor que sentimos pelos nossos familiares. Deus sente também esse tipo de amor por nós, porque nós que somos dele, quando nos convertemos e recebemos a Jesus como nosso único e suficiente Salvador, Deus nos considera como filhos. 1 de João 3, 1. Vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso, o mundo não nos conhece, porque não o conhece a Ele. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifestado o que havemos de ser. Mas sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. Glórias a Deus. Meus irmãos, nós temos falado de amor e gostaríamos de prosseguir falando de amor. Mas a missão que recebemos do Senhor para esta mensagem requer que viremos essa página por agora e tratemos de uma realidade sombria e triste que a Igreja de Jesus está sofrendo nos dias de hoje. Como se não bastasse o mundo em guerra entre si, a nossa permanente guerra interna entre carne e espírito, a guerra espiritual milenar do povo de Deus contra Satanás e seus demônios, a desarmonia entre os praticantes de todos os tipos de religião e também dos ateus, temos ainda uma guerra quase invisível aos olhos do mundo, uma guerra interna entre o povo de Deus, que é a guerra entre
a igreja carnal e a igreja espiritual. Vamos compreender bem a que estamos nos referindo. Jesus criou uma igreja, a sua igreja, para ter uma única mensagem e uma só doutrina. Mas o homem dividiu a igreja de Deus em dois grandes grupos, e dentre esses grupos, vários segmentos. Os dois grandes grupos são a igreja carnal, criada para os judeus, onde as pessoas vivem na carne, debaixo do sacerdócio de Moisés, seguindo a lei de Moisés, vivendo como judeus, enquanto a igreja espiritual é a que foi criada pelo Jesus, ressuscitado e glorificado, e que está debaixo do sacerdócio dele, de Jesus. É a igreja que vive pela graça, em espírito, pela fé em Jesus e na obra por ele realizada. E dentre esses dois grupos, temos as chamadas denominações, onde cada um prega o que bem lhe parece e ensina aos fiéis segundo o seu conhecimento ou conveniência. De uma mesma palavra se criou milhares de interpretações, sendo a grande maioria contrária à própria palavra de Deus. E essas são por ela própria desmentidas. Notem que no trecho do livro de Marcos, que apresentaremos a seguir, Jesus ordenou aos seus discípulos, que eram judeus, a pregar o evangelho a toda a criatura. Mas no livro de Mateus está registrado que Jesus os proibiu de pregar aos gentios e aos samaritanos. Então, meus irmãos, que fique claro que a doutrina dos judeus é para os judeus, não é para nós, gentios. O nosso evangelho é diferente. Marcos 16, 15. E disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Mateus 10, 5. Jesus enviou estes 12 e lhes ordenou, dizendo: não ireis pelo caminho dos gentios, nem entrareis em cidade de samaritanos, mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. A nação judaica é salva porque Deus os escolheu, porque o Senhor os amou com o seu amor ágape, incondicional, e decidiu manter as promessas que ele havia feito aos seus antepassados. Não foi por algum mérito encontrado neles. Mas isso também não significa que todos os judeus serão salvos. E mesmo sendo o povo escolhido, eles teriam que cumprir com a lei e os mandamentos deixados a eles por Deus. Mas eles desobedeceram, se afastaram do Senhor e por várias vezes foram postos pelo Senhor em servidão debaixo do domínio das nações inimigas. Agora, meus amados, os judeus foram escolhidos, mas nós também fomos. Nós fomos escolhidos e predestinados pelo Senhor para a salvação.
E então, para não sofrermos disciplina, também temos que nos manter fiéis às ordens de Deus. Os judeus não creram em Jesus, mas nós cremos. Que fique então claro que nós não podemos viver como eles vivem. Nós precisamos estar na doutrina que o Senhor deixou para nós. Em sua segunda carta aos Coríntios, o apóstolo Paulo faz uma revelação muito importante. Ele descreve como foi arrebatado ao paraíso e recebeu de Jesus na glória a revelação do novo tratado da graça, a informação do novo sacerdócio de Jesus e da doutrina que o Senhor deixou para nós gentios. Doutrina essa que o Paulo revela nas suas 13 ou 14 cartas que se encontram no Novo Testamento. Eu digo 13 ou 14 porque existe uma grande possibilidade do livro de Hebreus ter sido escrito também por Paulo. Na sua carta aos Gálatas, Paulo confirma o seu chamado para pregar aos gentios, que somos nós, meus irmãos, que não temos sangue judeu. É importante, então, que peçamos ao Senhor a revelação da sua graça e conheçamos profundamente o conteúdo das epístolas escritas por Paulo com a mensagem recebida de Jesus, porque é lá, nas epístolas de Paulo, onde se encontra a nossa doutrina. Que fique claro que a doutrina apresentada por Paulo foi recebida de Jesus. E que seguir a doutrina da graça não significa seguir a Paulo, mas sim seguir a Jesus. É pura obediência. 2 de Coríntios 12, 1. Em verdade que não convém gloriar-me, mas passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. E sei que o tal homem foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis que ao homem não é lícito falar. De alguém assim me gloriarei eu, mas de mim mesmo não me gloriarei, senão nas minhas fraquezas. Porque se quiser gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade. Mas deixo isto para que ninguém cuide de mim mais do que em mim vê ou de mim ouvir. E para que não me exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de não me exaltar. Gálatas 1:15. Mas quando aprove a Deus, que desde o ventre de minha mãe me separou e me chamou pela sua graça, revelasse o Filho em mim, para que eu pregasse entre os gentios, não consultei a carne nem o sangue. Louvado seja o Senhor. Quem tinha alguma dúvida sobre qual doutrina é para nós, gentios, está aí a afirmação, a revelação, a declaração de Paulo. Nós, irmãos, deveríamos viver em amor e não em desamor e intolerância. E numa permanente guerra doutrinária, como hoje se vê.
E isso que a princípio pode parecer um enfrentamento entre os irmãos, é na verdade um embate contra a palavra de Deus, contra as verdades de Deus e contra o próprio Deus, Criador e Salvador. É uma guerra contra Deus. Nós deveríamos estar todos militando juntos para divulgar o verdadeiro Evangelho e alcançar os irmãos que já foram escolhidos e predestinados pelo Senhor, mas que ainda se encontram no mundo. Deveríamos estar unindo nossas forças para ensinar ao mundo, a essas pessoas de Deus, como se desvencilhar das artimanhas do inimigo. Nós deveríamos estar fazendo a vontade de Deus e não as nossas. Porque a vontade de Deus, a vontade dele, é que é boa, agradável e perfeita. Quando falamos da doutrina da graça, sofremos uma imediata rejeição dos irmãos da lei, mesmo apresentando os trechos bíblicos que sustentam as nossas afirmações. Em sua carta ao povo de Éfeso, o apóstolo Paulo nos afirma que nós não deveríamos estar lutando contra a carne e contra o sangue, mas sim contra os príncipes das trevas, contra as hostes espirituais da maldade. Mas enquanto a Igreja de Jesus permanecer dividida, o inimigo continuará reinando em nosso meio. Efésios 6, 12. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século e contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. No trecho inicial que apresentamos nesta mensagem, da segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, Paulo reconhece como o amor de Deus nos constrange, pela forma como Deus nos ama e se ofereceu para pagar o preço dos nossos pecados, morrendo no nosso lugar. Ele afirma ainda que se Jesus morreu por todos, logo todos morreram. E se morremos com ele, também ressuscitamos com ele em um novo espírito. Mas atenção, irmãos, com as traduções. Jesus morreu por todos os que nele creem. Ele não morreu pelos ímpios. Essa afirmação fica muito clara no trecho do livro de João que iremos apresentar na sequência. Que não haja mais dúvidas, meus amados, de que Jesus amou os que são dele e que nós temos que viver para o Jesus ressuscitado. 2 Coríntios 5, 14. Porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. João 3, 14. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça,
mas têm a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Louvado seja o Senhor. Ainda no trecho inicial que apresentamos, a continuação, o apóstolo faz algumas revelações de suma importância para nós, povo de Deus, fundamentadas na doutrina que ele recebeu de Jesus na glória. Ele afirma que, se vivemos para aquele que morreu e ressuscitou, já não conhecemos a ninguém segundo a carne, e nem mesmo o próprio Jesus no dia de hoje, já que o Jesus homem, o Jesus carne, já não existe mais. Aí está caracterizada a grande transformação que Jesus fez na sua igreja. Ele não quer mais uma igreja carnal, formada por pessoas carnais, mas sim uma igreja espiritual, vivendo pela sua graça, debaixo do seu sacerdócio, vivendo em espírito e pela fé, sendo essa a única forma de salvação para nós. Jesus terminou com a lei de Moisés e com a igreja legalista. Notem que o apóstolo prossegue informando que quem está em Cristo é nova criatura, que as coisas velhas já passaram. A lei de Moisés já passou. Agora é história. Tudo se fez novo. Jesus rompeu todo o nosso vínculo com Moisés. E hoje temos que estar ligados a Ele, a Jesus, a ninguém mais. Quem está pensando em ser salvo pelas obras de Moisés, pelos sacrifícios carnais, irá sofrer grande decepção no juízo final. É lamentável como os irmãos não compreendem isso e continuam realizando as obras da lei de Moisés, rejeitando o sacerdócio de Jesus e se dispondo a atacar aos irmãos que, com maior conhecimento e compreensão da palavra e das verdades de Deus, falam a respeito da graça. 2 Coríntios 5:16. Assim que daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne, e ainda que também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo agora já não o conhecemos deste modo. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Colossenses 2:8. Tende cuidado para ninguém vos faça presa sua por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Estás perfeito nele, que é a cabeça de todo principado e potestade, no qual também estáis circuncidados com a circuncisão não feita por mão do despojo do corpo dos pecados da carne, a circuncisão de Cristo, sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitaste pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Efésios 2:8.
Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Louvado seja o nosso Deus. Toda honra e toda glória seja para o nosso Criador e Salvador. Eu já sofri ofensas diversas e até ameaça dos irmãos carnais por ser uma pessoa espiritual e por falar as verdades de Deus. Quando, em uma das minhas mensagens, que se encontra no canal, eu declarei que o batismo nas águas era uma heresia, eu recebi uma saraivada de ofensas e ameaças. Ora, se eu falo da Bíblia e sou atacado pelos irmãos, não são os do mundo, hein? São os irmãos. Fica então uma pergunta. Onde está o amor entre os irmãos? Aquele amor que Jesus ordenou. Meus amados, ameaças não conseguem parar o meu chamado. O meu protetor é o Deus forte e poderoso. Eu só vou morrer no dia em que Ele decidir me chamar de volta. Não vai ser pelas mãos do diabo. Portanto, eu agora vou ser ainda mais amplo e enfático. Toda a lei de Moisés, nos dias de hoje, é uma heresia. A palavra de Deus diz que o fim da lei é Cristo, para a justiça de todos os que creem. De nada adianta falar o nome de Jesus, mas seguir a Moisés. Na sua carta a Tito, o apóstolo Paulo nos instrui a não entrarmos em discussão acerca da lei e que ao homem herege, ou seja, aquele que vive na heresia da lei de Moisés, devemos, depois de uma e outra admoestação, simplesmente evitá-lo. Então, meus irmãos, nós falamos as verdades de Deus. E quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Em sua carta aos Gálatas, Paulo nos informa que Jesus veio para remir os que estavam debaixo da lei, para que nós fôssemos adotados como filhos. E que, assim, nós não somos mais servos, mas filhos e herdeiros. Mas o povo de Deus não abandona a servidão da lei e não aceita que se fale da graça. E ainda se intitulam filhos de Deus. Mas o que a Bíblia diz, meus irmãos, é que esses da lei de Moisés estão em pecado e já estão condenados. Romanos 10, 4. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Tito 3, 9. Mas não entres em questões loucas, genealogias e contendas, e nos debates acerca da lei, porque são coisas inúteis e vãs. Ao homem herege, depois de uma e outra admoestação, evita-o, sabendo que esse tal
está pervertido e peca, estando já em si mesmo condenado. Gálatas 4:3. Assim também nós, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão debaixo dos primeiros rudimentos do mundo. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher e nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. E porque sois filhos, Deus enviou aos vossos corações o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. Assim que já não és mais servo, mas filho, e se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo. Louvado seja o Senhor. Isso não é difícil de compreender, meus irmãos. Agora, por que as pessoas não compreendem, eu não posso dizer. Existem pessoas que já sofreram tentativa de assassinato praticada pelos supostos filhos de Deus, pelos irmãos carnais, os vikings da igreja, porque falaram da graça e da predestinação. E predestinação também é uma palavra bíblica. Está na minha Bíblia e está na tua também. Aí eu volto à mesma pergunta. Onde está o amor que Jesus nos deixou como mandamento? Existem pessoas dentro da casa de Deus praticando o ódio. E essa é uma prova da forte atuação do inimigo. Não existe fundamento para essa guerra doutrinária, além da mão do inimigo. Aquele que veio para roubar, matar e destruir, e que está destruindo a união, a fé e a salvação do povo de Deus. A Bíblia não nos deixa dúvida de que nos dias de hoje não deveria de haver igreja carnal e igreja espiritual, mas apenas a igreja espiritual. Nós já vimos os trechos bíblicos que fundamentam essa afirmação. Agora, se você está na dúvida se está em uma igreja carnal ou espiritual, vamos esclarecer. A igreja carnal tem cruz, que segundo a Bíblia é um símbolo de maldição. A igreja carnal tem um jugo pesado de proibições e ordenanças, coisas que não se pode fazer e coisas que temos que fazer. Temos não, eu não estou em igreja carnal. Coisas que as pessoas têm que fazer. Mas a palavra de Deus nos afirma que Cristo nos resgatou da maldição da lei. Olha, que a lei é uma maldição. A igreja carnal vive de sacrifícios carnais, jejuns, batismo nas águas, subida aos montes, vigílias. Está debaixo de maldição. E não tem qualquer segurança da sua salvação. Mas é claro, a salvação é pela graça, não é pela lei. A igreja espiritual vive pela fé, uma vida em espírito. Estamos
na carne, mas estamos alheios à carne, e oferecemos somente o nosso sacrifício espiritual, no nosso louvor de adoração e gratidão a Jesus, no nosso culto racional, como diz a palavra de Deus. E temos plena segurança na nossa salvação, até porque já iniciamos a nossa vida espiritual, a nossa vida eterna. Não tem sentido que os irmãos vivam se degladiando por diferenças doutrinárias, quando Deus espera que haja uma doutrina. Ele eliminou a lei para que permaneça a graça. Agora, quem quer viver na mentira, que viva na mentira. Mas saiba que a sua salvação também é uma mentira. Mas não atente contra quem prega a verdade. Alguém pensa que poderá guerrear no céu? Quem não provar que pode viver em paz, em amor e em obediência ao Senhor aqui na terra, não vai ter a oportunidade de provar no céu. O céu será um lugar de paz, de amor e de adoração ao Senhor. Louvado seja o nome de Jesus. Quanto a você, meu amado irmão, que ainda não está inscrito no nosso canal, mais uma vez te convidamos a fazer parte do nosso grupo. É muito simples. Basta tocar na imagem circular que irá aparecer ao final. Aí você se inscreve e ativa o sininho para receber as notificações das nossas novas mensagens. Então você já será um dos nossos e terá pleno acesso ao acervo do nosso canal, que já contém mais de 300 mensagens publicadas. Tudo para o seu e para o nosso crescimento, na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Faça isso, meu amado irmão e amada irmã, e sejam bem-vindos ao nosso meio. Também, não saia do nosso canal. Continue conosco. Aproveite para assistir mais uma das mensagens que iremos sugerir. Basta tocar na imagem do vídeo para ser direcionado. Faça assim, fique conosco e fique na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, vivendo desde já em amor, obediência, em louvor e adoração ao Senhor. Amém.